Conexão RS de volta, 4 horas e 23 minutos. E agora a gente vai falar de um assunto bem importante, principalmente para quem tem criança pequena. A gente sabe que eles gostam de assistir desenho, vídeos e que muitas vezes as telas são um recurso muito utilizado por nós pais, não dá para negar. Mas hoje a gente vai falar desse assunto envolvendo crianças bem pequenas, gente, de até 2 anos de idade. Porque essa semana a Suécia recomendou que os pais não deem telas a crianças menores de 2 anos. Mas no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria já recomenda há bastante tempo que crianças de até 2 anos não tenham nenhum contato com as telas, seguindo inclusive uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Eu vou chamar a Denise Chaves, que é pediatra da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Denise, muito boa tarde, obrigada pela tua participação, seja bem-vinda ao vivo aqui com a gente. Denise, a minha primeira pergunta para ti é: por que a preocupação tão grande em relação à idade, né? Eu sei que é dividido ali o tempo por faixas etárias, quer dizer, conforme a criança cresce mais um pouco, pode usar um pouquinho mais de tempo, mas por que até 2 anos a recomendação é 0 telas? Muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, eu sou da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, que é ligada à Sociedade Brasileira de Pediatria, então estamos todos no mesmo movimento. Bem, a gente tem feito muita ressalva da importância da criança até 2 anos não ficar exposta à tela, porque nós sabemos que nessa faixa etária é onde se dá o maior desenvolvimento da criança, é onde o cérebro está mais, é a fase assim de maior conexão, onde ele estabelece as maiores conexões, não só cognitivas, mas de afeto também. Então, nós tivemos na pandemia, a pandemia nos impôs uma realidade um pouco diferente, né? O Covid foi uma situação à parte em que a gente, apesar de saber que tela 0 até 2 anos, a gente conviveu com uma época em que as crianças estavam mais expostas porque os pais tinham que trabalhar online e muitas vezes a criança ficava com a babá eletrônica, que é a tela. Mas está mais do que provado o prejuízo que isso traz. Se viu o número de crianças até 2 anos com suspeita, inclusive de autismo, porque essas crianças não sabem interagir. Então, nessa faixa etária, que é o auge da conexão do cérebro da criança, de desenvolvimento, nesse momento, o que é mais importante é a conexão com a família, com a pessoa, e 0 tela, porque pode trazer vários prejuízos. Doutora, você falou sobre essa questão dessa suspeita, inclusive, do transtorno do espectro autista, né? E eu quero lhe perguntar, muito possivelmente, nesses casos, pegando o gancho da resposta que você deu, o excesso de telas nessa idade, 2, 3 anos, ele pode, em alguns casos, dificultar o diagnóstico, até por parte dos pais, cuidadores, babás, enfim, quem passa mais tempo com a criança. Quer dizer, ele pode ou confundir e a família pensar que essa criança tem algum transtorno, ou mesmo o contrário, ou a família não conseguir diagnosticar alguma possibilidade ali enfim, de alguma questão de desenvolvimento que a criança apresente porque ela está no celular. Quer dizer, ele pode dar um diagnóstico errado ou mesmo ocultar algum diagnóstico? Na realidade, o que acontece? Desde o momento da gestação, na realidade, a conexão já começa. A mãe já fala com o bebê, o pai fala com o bebê, então ali já começa a conexão. O bebê nasce, o que a gente diz para os pais, né? Porque essa coisa das telas, na realidade, é uma realidade do mundo atual, é trabalho, é escola, tudo a gente vive conectado, não é? Então, assim, a criança, nesse momento que ela nasce, já desde o momento que ela está no seio mamando, é um momento riquíssimo da criança de trocar o olhar com a mãe, o olho no olho, enxergar, ter o afeto, a voz, o toque, isso nada substitui. Então, já começa por esse colo, por esse carinho, por essa conversa, o tempo inteiro. E o que a gente sabe? Quando a criança começa a ficar muito exposta à tela, nessa fase,
a tela ela não dá essa noção tridimensional. Então, se a criança fica muito tempo nessa faixa etária, porque a criança ali, por volta a criança tem que começar a aprender a reconhecer, a ser chamada, quando tu chama ela, ela olhar, quando tu senta, é um momento riquíssimo. Muitos dizem, mas como assim que eu vou contar uma história para o meu filho, vou mostrar um livro? Sim, eles realmente prestam atenção, ouvem e se conectam nesse momento. Se a criança está naquela, ela não tem troca alguma, ela está só com a visão ali, entendeu? Então, assim, o que se viu pós-pandemia? A gente teve muita criança com suspeita de doença do espectro autista, porque as crianças não ficaram com atraso na fala, ficaram com atraso na comunicação social, muitas crianças, inclusive, com medo dessa troca social, porque estava acostumado só com aquele grupo familiar e com a tela. Isso gerou uma série de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. As crianças atrasou muito a fala, porque tu tem sempre a mesma estimulação neuronal, tu tem a conexão com a tela, aquele joguinho, aquela musiquinha, aquilo ali, os pais acham, chama atenção, chama, mas gera um embotamento, vamos dizer assim, né? Não desenvolve. Então, isso realmente a gente viu pós-pandemia, quantas crianças com atraso de fala e que, na realidade, era simplesmente por falta de tempo de ficarem conectadas com seus pais. Com certeza. E, doutora, é importante também, né? A gente sabe que, claro, tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria, quanto essa medida também por parte da Suécia, enfim, é um norte, é pra gente se guiar, né? Mas se a gente for trazer pra prática, eu falo por mim também, meu filho vai fazer 5 anos, ele assiste TV, celular quando a gente tá fora, em casa é basicamente a TV. Muitas vezes é um recurso que os pais precisam, quer dizer, ou por fazer home office, ou porque a criança, quando chega da escola, claro, ela quer uma atenção integral que o pai e a mãe não tem como oferecer naquele momento, porque ou tem que fazer comida, tem que fazer alguma coisa em casa, não tem como parar naquele momento e dar tanta atenção. E aí, muitas vezes, o anseio dos pais é em relação a isso, quer dizer, tem problema se eu deixar meu filho olhando e depois eu tiver, por exemplo, 1 hora de atenção integral, do chamado tempo de qualidade, né, doutora? Esse tempo de qualidade com a criança, ou vai ter algum, digamos, prejuízo enorme ali dele ficar um tempo maior, mas depois desliga tudo, vamos pro chão, vamos brincar, vamos ser criança, desenhar, pintar, enfim, jogar e se divertir. Porque a gente tem que, né, doutora, não sei se você tem filho, mas a gente tem que fazer aquela meia-culpa, né? A teoria, como se diz, é muito bonita, mas a gente sabe que em casa a prática é diferente e muitos pais não conseguem deixar ou 0 até os 2 anos, ou 1 hora de 3 a 5 anos, que é o que se recomenda, né? Então, pra gente também se solidarizar com esses pais e também trazer esse alerta até que ponto pode afetar tanto o desenvolvimento que não possa talvez ser resgatado de uma outra maneira, né? Não, com certeza, por isso que eu digo, a realidade é diferente do ideal, não é? Mas o que tu falasse é corretíssimo, assim, se tu conseguires deixar, o ideal seria 30 minutos, criança pequena no máximo, né? É o ideal. Uma coisa, por exemplo, que às vezes os pais não se dão conta, né? Mas as pessoas esqueceram um pouco da música, né? A música para o bebê é uma coisa que é calmante, é uma coisa e é um recurso que sempre foi bom. Os bebês têm muito bem nesse período também usar a sua escutar a música. A criança maior, se ela ficar brincando, né, assistindo com ela, e depois ter esse momento rico de troca, de sentar, jogar, o que dá vamos dizer, a tela ou a televisão, às vezes, atrapalha o sono. Isso seja no começo ali da noite, deixar mais tarde. A tarde do sono é muito importante também pela tela, mas com certeza não se sintam culpados e se o bebê ficar, ou a criança ficar ali 30 minutos e depois ser substituído por esse momento rico da hora do banho, a hora do brinquedo. E a hora do banho pode ser uma hora de brinquedo, uma hora de contar história também, né? Então dá para juntar as atividades práticas do dia com o momento do afeto e da conversa.
Com certeza. Com certeza. Doutora, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Eu li algo a respeito, mas eu quero checar com a senhora. Se fala também que essa questão do uso de tela excessivo por parte de crianças até 2 anos, ou apenas o uso de tela, ainda que não excessivo, poderia futuramente vir a desenvolver um quadro mais depressivo e de ansiedade também nessa criança. Tem ligação mesmo? Tem estudos que mostram e comprovam isso? Na verdade, é mais pela questão, não é, do abandono, né? Da criança ficar, vamos dizer, teria pelo uso excessivo. A criança que fica muito tempo sozinha com a tela, como se a tela fosse a cuidadora, ela fosse. Então, isso pode impactar realmente. Esses estudos são mais avaliáveis, isso na criança mais velha. Tá? No bebê, o que se tem mais de estudo é em relação a atraso de desenvolvimento mesmo, porque a criança não é estimulada e, claro, a criança começa a ficar, daqui a pouco ela entra na escolinha com 2 anos, sei lá, 40, ela não fala, ela não sabe se comunicar, ela tem medo, ela não sabe brincar, então a criança pode realmente se encolher mais e se sentir diferente dos colegas. Ela pode se sentir amedrontada, ela pode se sentir inibida. Então, isso realmente é uma coisa que também pode impactar, né? A relação social também fica prejudicada. Tá certo, doutora. Acho que trancou um pouquinho, mas a gente conseguiu entender perfeitamente as recomendações, as consequências, enfim, também toda essa questão que envolve o uso de telas. E falamos um pouquinho além dos 2 anos, né? Já passamos ali para crianças um pouquinho maiores, mas agradeço muito a sua participação, viu, doutora? Seja sempre bem-vinda para falar desse assunto que é muito atual e com o avanço das redes sociais se torna cada vez mais também. Agradeço muito a sua participação e desejo aí um bom restinho de semana para a senhora. Muito obrigada, Bruna. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Gente, amanhã tem o primeiro jogo da Liga de Futebol Americano. E sabe onde vai ser esse jogo? Nos Estados Unidos? Não, vai ser no Brasil, em São Paulo. E o Theo vai nos trazer todos os detalhes depois do intervalo.